Essa semana um irmão ligou para mim dizendo, pastor, meu irmão, ele disse que ele está convicto por causa de um pregador do YouTube que o arrebatamento vai ser dia 8, ou seja, 2 dias atrás. Então, se te dizer se em relação a esse indivíduo, o pastor Romildo alguma coisa, disse que Jesus voltaria dia 8, se Jesus voltou nós ficamos. É uma loucura. Nós vemos muitas loucuras, insanidades, coisas que são ministradas, pregadas, sem nenhuma base bíblica. Pessoas pegam textos fora da Bíblia, fora de um contexto, fora de uma dinâmica, que é aquilo que a gente chama de hermenêutica, de exegese, que são princípios de estudo da palavra de Deus, de forma que elas ganhem coerência, de forma que elas ganhem relevância, e não sejam meramente argumentos de textos tirados fora do contexto geral da Bíblia para fazer valer uma opinião. Eu já gostaria de falar sobre um assunto que muitas pessoas têm me procurado com essa dúvida. Pastor, mas fechar a igreja é falta de fé. Ah, não, porque eu posso andar aí tranquilo, não tenho que me preocupar com nenhuma forma de cuidado, porque Deus vai me guardar de toda enfermidade, porque se eu tenho fé, eu não vou ficar doente. Então eu gostaria de abordar essa questão, até que ponto Deus se compromete em nos guardar? Até que ponto Deus se compromete em nos livrar? Quando nós chegamos no Salmo 91, que é basicamente um salmo que muitos usam como salmo de proteção, salmo de livramento, que justamente até alguns usam abertos, deixam abertos nas salas de suas casas, a Bíblia aberta do Salmo 91, para trazer, digamos assim, por meio da simples exposição do papel, da tinta impressa no papel, trazer alguma solução para os seus problemas. E o Salmo 91 começa a trabalhar em cima de alguns princípios que nós não podemos nos esquecer, dentro de um contexto da Bíblia. Tá? Porque veja só, vamos ver o Salmo 91, começando do verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha proteção segura, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará das más intenções dos homens, das artimanhas, das armadilhas, e da peste perniciosa. Peste perniciosa é justamente o que? A peste, a doença que causa dano, que causa males, que causa malefícios. E ele continua, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Pavês e escudos, escudos são aqueles escudos de mão, pavês normalmente aqueles escudos de corpo inteiro, que cobrem quase todo o corpo do soldado. Ele diz, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa do dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Ele está falando de morte, muita morte. Ele está dizendo, olha, se o Senhor é o teu refúgio, a morte não vai te atingir, essa mortandade não vai te atingir, praga não vai te atingir, artimanhas dos inimigos não irão te atingir. Ele vai dizendo assim, verso número 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão, a áspide, calcarás, esmagará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91, é um salmo de triunfo, é um salmo de compromisso de Deus, é lógico. É um compromisso de Deus vinculado a um compromisso nosso com Ele. Não é um compromisso de Deus unilateral. Deus falou, olha, eu vou fazer tudo isso por vocês. Está dizendo algumas características do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, onde que você está habitando?
Debaixo da influência da mídia, debaixo da influência, da influência dos homens, dos medos, dos temores do amanhã, ou debaixo da confiança que dá um Deus que cuida de você? E ele vai falando mais. Verso de número 9 diz: fizeste do Altíssimo a tua morada. Onde você está morando? No lugar do medo, no lugar do planto, no lugar do desespero? Não, você está morando no Altíssimo, na presença de Deus. Domingo passado nós falamos sobre entrar no descanso de Deus. Eu creio que explicou bem o que é esse lugar, que é Jesus Cristo, sua obra. E mais à frente diz assim, que o verso número 14 traz algo muito importante, que define o compromisso de Deus com quem é. Ele fala, verso 14, porque a mim se apegou com amor. Você se aproximou de mim porque me ama, não é porque você está com medo da doença. Você se aproximou de mim não é porque você me ama, não é porque você está com medo das consequências da malignidade dos homens, ou das artimanhas dos inimigos, ou dos perigos da vida. Não, você se apegou, você se achegou, você grudou em mim, você colou em mim, porque você me ama, através do amor. Então Deus está dizendo claramente, eu vou cuidar daqueles que se aproximam, daqueles que buscam minha comunhão, daqueles que estão comigo, daqueles que estão na minha intimidade, daqueles que estão na proximidade do que eu tenho para as suas vidas. Então o compromisso do Salmo 91 está sendo direcionado a toda a humanidade? Não, a um grupo seleto de pessoas. Aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que fazem do Senhor a sua morada, aqueles que se apegam a Deus com amor. Certo? Daí você pode falar, não, primeira característica, beleza, estou nessa. Segunda característica, estou nessa. Terceira, estou nessa. Então, nenhuma praga chegará à minha tenda, nenhuma artimanha dos inimigos virá sobre mim, porque Deus cancelará toda a obra do passarinheiro, do que arma arapucas para a ave, daqueles que armam arapucas contra nós. É isso que o Salmo está dizendo. Ele está dizendo claramente, no verso 15, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então vamos entender isso. O Salmo está falando de um compromisso com Deus de livramento, de cuidado, de fidelidade, de salvação. Mas é absoluto? A partir do momento que você ama a Deus, você está livre de doença, está livre de problema, livre de aflição, livre de inimigos, livre de doença, livre da morte. Vamos ver assim, um dos principais homens do Velho Testamento, Moisés. Moisés envelheceu, chega lá no final do Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim, que ele não escureceram os seus olhos, não encurvaram as suas costas, ou seja, Moisés estava com 120 anos de idade e ele permaneceu num vigor dos 40, dos 40 anos, dos 80 anos, mas ele morreu como morre qualquer um. Você pega o profeta Eliseu, foi um dos que mais fez milagres dos profetas no Velho Testamento, foi o profeta Eliseu. E o que acontece com Eliseu? Ele termina a sua vida num leito de enfermidade, profetizando para um rei, mesmo doente, o rei vai até ele e ele cumpre o seu papel de profeta mesmo doente. Então nós vemos o quê? Que esses homens de Deus não foram livres de situações. Ezequias ia morrer de uma enfermidade, Deus deu 15 anos a mais, ele acabou morrendo também. Pegue qualquer personagem, Davi. Pegue qualquer outro personagem abençoado por Deus, Samuel, Daniel. Pegue qualquer um. Todos eles o quê? Morreram. Ou morreram de velhice, ou morreram por uma consequência da idade, ou por consequência de uma enfermidade, ou por um acidente, morreram. A morte é a coisa mais certa que existe no mundo. Então, sendo assim, a morte, nós estamos isentos da morte? E qual a conclusão que nós chegamos? Não estamos isentos da morte. Assim como nós não estamos isentos de coisas que acontecem no nosso mundo. Mas peraí, então o Salmo 91 é uma mentira? Não é uma mentira. Nós temos que entender a amplitude disso que o Salmo 91 está nos dizendo. Como assim? Primeiramente, vamos ver o seguinte. O Salmo 91, ele pode ser usado tanto no sentido de conforto para nossas almas, como ele pode ser uma arma na mão do diabo. Pastor, isso é um absurdo. O diabo nunca vai usar um texto bíblico para distorcer a verdade. Vai comigo lá em Mateus, capítulo de número 4. Quero começar essa ponderação. Nós estamos pensando, você não é obrigado a concordar comigo, nem é obrigado a discordar, mas eu estou levando você a ponderar pontos da Bíblia, para que a gente possa pensar juntos e amadurecermos ideias, conceitos, dentro daquilo que nós podemos enxergar na Bíblia. Porque a Bíblia nos conta todos os parâmetros de como Deus lida com os homens. Então vamos lá, quando nós chegamos em Mateus, capítulo número 4, nós vemos a tentação de Jesus no deserto. Vocês lembram desse episódio? E diz assim, capítulo 4, verso 1. A seguir,
foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A grande questão aqui, o questionamento de Satanás, não é se Deus era capaz de prover, mas é que se Jesus afirmava ser quem era, e isso era verdade, então Jesus era filho de Deus, logo se Jesus era filho de Deus, ele não poderia fazer o quê? Passar fome, porque Deus não deixaria o seu filho passar fome, passar necessidade, mas o texto diz bem claramente que Jesus está o quê? Jesus está com fome, está de 40 dias de jejum. E o que acontece? O diabo vai em cima dessa premissa e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, Jesus, então prova que tu és o Filho de Deus e transforma essas pedras em pães. Porque certamente Deus não vai deixar com que seu filho passe fome. E Jesus responde, justamente reportando um episódio que está lá em Deuteronômio, que depois nós vamos ler, que fala justamente sobre o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá certo? Daí a tentação continua. Então o diabo, preste atenção nisso, levou a cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era o lugar mais alto do templo. E ele, como que dizendo, o povo estava reunido diante do templo, certamente. O povo estaria reunido, grande multidão, os cambistas, os fariseus, os sacerdotes, o povo, aqueles que estavam ali para celebrar culto, estariam ali em grande multidão. Ele diz assim, ele coloca Jesus no pináculo, no ponto mais alto do templo e faz a seguinte exclamação, olha só. Disse-lhe novamente, se és filho de Deus. Se você é filho de Deus, aquilo que Deus se comprometeu em fazer vai se cumprir sobre a sua vida. Se você é filho de Deus, certamente tudo que está escrito a respeito das promessas, dos compromissos, do livramento de Deus sobre a tua vida vai acontecer, porque tu és filho de Deus. E a proposta dele é esta, atira-te abaixo. Atira-te abaixo, ou seja, se você é filho de Deus, você pode pular do lugar mais alto do templo, que não vai acontecer nada com você. Por quê? Você tem as promessas de Deus. E é interessante que Satanás vai usar justamente quem? O texto do Salmo 91, quando ele afirma aqui, atira-te abaixo, porque está escrito, Satanás usa das escrituras e diz, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Percebem que Satanás ele vai bem em cima daquilo que foi lido lá no Salmo 91. E lá está dizendo que o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor a sua morada, aquele que se apega a Deus com amor. Podemos dizer que Jesus atendia essas três expectativas? Podemos dizer que Jesus ele satisfazia essas três condições? Certamente. E olha o que diz o texto. Ele afirma para Jesus, salta, porque aquela palavra diz respeito a você que é filho de Deus, porque se você é filho de Deus, você pode pular daqui, porque o que vai acontecer? Deus vai dar ordem aos seus anjos, os anjos dele vão te segurar e você vai descer planando, flutuando suavemente no meio da praça, no meio daquele povo, e aquele povo vai dizer Hosana, certamente aquele povo vai te reconhecer como Deus, e você vai provar que você é filho de Deus. E eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele afirma o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Guarde bem essa palavra, não tentar o Senhor teu Deus. Vamos ver algum exemplo. Você já ouviu falar? Há um pastor americano chamado Mac Handel. Mac Handel, em 2012, ele tinha a seguinte perspectiva. Lá em Mateus, na grande comissão, assim como Marcos, Lucas, Marcos e Mateus, principalmente Marcos, na grande comissão, diz assim, porão as mãos, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, colocarão as mãos em serpentes e escorpiões, nada lhes causará dano, pisarás as serpentes e escorpiões, nada vos causará dano. Então esse pastor, para provar que ele era filho de Deus, um pastor cheio de autoridade, cheio de poder, isso lá na Virgínia, ele então ele criou uma igreja onde os cultos eram todos acompanhados de cobras venenosas, e o pastor durante o culto manuseava aquelas cobras.
E quando o povo era levado a um tempo de oração, de busca, era necessário que o povo fosse até a frente e pegasse das cobras venenosas como prova de fé. De que eles estavam exercendo essa fé, crendo que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma serpente causaria dano. E o que aconteceu em 2012? O pastor Mac, ele foi mordido por uma serpente, por uma cascavel, e ele morreu. Simples assim. Certo? Ah, pastor, mas Paulo foi picado por uma serpente. Se nós formos lá em Atos e vermos o episódio em que Paulo é picado por uma serpente, você vai descobrir ali que são quadros bem diferentes. Paulo, em nenhum momento, ele viu a serpente, pegou a serpente, mostrou ao pessoal, vejam, eu sou apóstolo poderoso do Deus Altíssimo, morde serpente, morde. E depois Paulo falou, ó, tá vendo, não aconteceu nada. Não, o que aconteceu? Paulo estava pegando madeira para colocar na fogueira, depois de um naufrágio, para assombro daquelas pessoas, de repente, do meio da madeira sai uma víbora e o morde. E as pessoas ficam esperando Paulo estribuchar e cair morto. E dizem, esse cara é muito mau. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas os deuses querem matá-lo. E eles colocam nessas condições. E o que acontece? Paulo chacoalha a víbora para dentro do fogo, ela morre queimada e ele continua ali, o povo fica só olhando. Fala, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Paulo não morre. E todos dizem, peraí, o que é isso? Paulo não provocou uma situação. Ele sofreu um acidente. E por meio desse acidente, Deus veio a ser glorificado. Será que nenhum servo de Deus, por acidente, não tenha morrido na história da igreja pela picada de uma cobra? Porque nós temos que tomar cuidado de não fazer de exceções uma regra na vida cristã. Quantos personagens da Bíblia foram picados por cobras e sobreviveram? Faça uma leve pesquisa mental. Se você tiver uma concordância bíblica, procure. Sabe quantos você vai encontrar? Só Paulo. Peraí, mas quantos servos de Deus tiveram na Bíblia? Quantas manifestações de Deus houveram na Bíblia? Para Abraão, Deus se manifestou de uma forma. Para Jacó, Deus se manifestou de outra forma. Para José, Deus se manifestou de outra forma. Para Samuel foi de uma maneira. Para Davi foi de outra. Para Daniel foi outra. Então nós vamos ver o seguinte, que Deus não se repete, Deus é imensamente criativo. Então eu não posso criar regras de como Deus vai agir. Então, por exemplo, eu posso, por acaso, numa situação, ser mordido por uma cobra e dizer o quê? Olha, Deus me guardou e não sofrer dano nenhum. Certo? Eu posso passar por isso. Mas eu não posso dizer que a partir do momento que isso aconteceu, que eu vou fazer um culto na igreja, dizendo que todos que forem picados de cobra vão ser curados. Por quê? Porque não é uma regra. Isso acaba sendo uma exceção do manifestar de Deus. Certo? Quantos andaram sobre as águas? Na Bíblia. Já pensou? 2. Jesus e depois Pedro, que andou um pouquinho e naufragou. Jesus teve que socorrê-lo, tirá-lo e colocá-lo novamente para entrar no barco. Agora veja, isso é uma regra que qualquer filho de Deus pode andar sobre as águas? Então nós temos que tomar cuidado sobre o que a Bíblia diz, porque a Bíblia pode falar a respeito de manifestações poderosas de Deus, que dizem respeito a um momento específico, a uma pessoa específica, a uma situação específica. E dentro disso, dentro dessa especificidade, eu não posso transformar isso numa regra. Porque isso concorre com heresia, e risco, e dano, e prejuízo para as pessoas que estão ouvindo o que eu prego, o que eu ensino. Então, no caso, esse pastor Mac Randall. Houve um outro. Alguns meses atrás, na Coreia do Norte, um pastor chamado Lee Man-hee. Ele era pastor de uma grande igreja e ele fez o quê? Ele simplesmente não levou em conta o risco do coronavírus, do Covid-19. O que aconteceu? A igreja dele foi contaminada, a estimativa é que só na igreja dele 8.200 pessoas tenham ficado contaminadas pelo vírus. Só na igreja dele, 8.200 casos. Por quê? Porque nós estamos acima do bem e do mal. Isso não vai acontecer na minha vida, não vai acontecer na minha igreja. Isso é um ato criminoso. Vamos ver um caso mais recente. No dia 7 do mês passado, dia 7 do mês passado, um pastor americano, London Spladlin, ele fez o quê? O grande promotor do Trump, a favor do presidente Trump, ele fez o quê? Ele foi a público e disse, olha, o coronavírus é uma gripezinha. Eu sei que vocês já ouviram essa frase em outro lugar. Mas ele disse que era uma gripezinha. Beleza.
Isso foi no dia 7 do 3, no dia 13 do 4, ele morreu de coronavírus, vitimado pelo coronavírus. Peraí, mas ele não era um homem de fé? Não é um homem que disse que era uma gripinha? Então nós temos que ter o bom senso, o cuidado de entendermos que, enquanto neste mundo, estamos sujeitos às adversidades deste mundo. E aqui entra aquela questão da prudência, da sabedoria, do bom senso, do equilíbrio. Porque ter equilíbrio não é falta de fé. Ter equilíbrio não é falta digamos assim, de confiança em Deus. Não é porque eu me resguardo que eu não estou tendo fé. Simplesmente eu estou sendo prudente. Eu posso contrair o vírus e não passar por nenhum sobressalto, nenhum mal, simplesmente ficar imunizado e sair numa boa. Assim como eu posso ser vitimado do vírus. Porque eu fui vitimado, eu tenho menos fé? Porque eu passei pela enfermidade, não aconteceu nada comigo, eu tive mais fé? Por quê? No mundo nós temos visto o quê? Hoje, a perspectiva hoje que tem havido 89 mil mortes até agora, pelo menos era a previsão de ontem, hoje eu não sei ainda. De ontem, 89 mil mortes no mundo. Dentre eles, quem morreram? Os que morreram. Alguns eram cristãos, com certeza. Alguns eram budistas, outros islâmicos, outros ateus. Ou seja, a religião de nenhum deles livrou. A fé de nenhum deles livrou, inclusive a fé daqueles que criam em Cristo. Por quê? Porque adversidades que vêm sobre o mundo, vêm sobre todos, inclusive a igreja. E o propósito de Deus é justamente cuidar de nós. Então nós temos que entender o seguinte, que há certos métodos que Deus, o próprio Deus usa, que nos levam a uma posição de prudência. E por sermos prudentes, isso não quer dizer, por sua vez, que nós estamos numa atitude de falta de fé, falta de confiança em Deus. Se você for comigo, por exemplo, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, há um texto que eu gosto muito. Vejam o que Jesus Cristo chama de prudência aqui. Deixa eu ver. Ah, não, perdão, não é esse, não é 9. Oeste. Uau! Subiu da minha Bíblia. Esse mesmo, capítulo 9. Veja o que ele diz assim. Verdadeiramente vos digo, verso 27, alguns dados que se encontram aqui, que não passarão pela morte. Mas ele dizia assim, deu branco, não é esse texto. Mas vamos voltar. Vá comigo em Deuteronômio, perdão, Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo 14. Vamos começar por ali. Levíticos, capítulo 14. Você pode abrir sua Bíblia? Veja o que diz lá, nesse texto. O Moisés, ele escreve a respeito de uma condição muito importante no quesito do saneamento público. Do capítulo 14, verso 1, diz: Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. O leproso, sairá fora do arraial, ou o sacerdote sairá fora do arraial, e examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas limpas, e pau de cedro e estofo carmesim de sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, o pau, e aquele vai dando todas as condições. E verso 7, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspargirá 7 vezes, então declará-la limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo,
a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, com uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de uma efa de flor de farinha e de manjares amassada com azeite, separadamente num cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, tomará de um dos cordeiros e oferecerá por oferta de culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se mola a oferta pelo pecado e o holocausto em lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como oferta pelo pecado, para o sacerdote é coisa santíssima. Ou seja, aqui Deus procede o que? Olha, o leproso era uma doença contagiosa. O que Deus mandou fazer em relação à doença contagiosa? Ele pegou e fez o seguinte: você separa o leproso. Aquele em quem foi descoberta a lepra deve ser separado do arraial. Se lembram dos casos de Miriam? Miriam, certa feita, ela promoveu uma sedição contra Moisés. Vocês se lembram desse episódio? A Miriam e Arão, eles montam uma situação de constrangimento para Moisés, e ele faz o quê? No processo em que eles zombam de Moisés, criticam Moisés, Deus se manifesta e diz: olha, vocês estão errados, vocês estão dizendo que eu falo com vocês por sonho, eu falo por revelação, com o meu servo Moisés eu falo face a face. E é interessante que Deus amaldiçoa aquela família, e ele faz com que Miriam se torne leprosa. Se lembram disso? E o que é feito com Miriam? Ela é colocada à parte do arraial. Ou seja, a questão da prática do saneamento básico, de um cuidado de isolamento do doente, não é uma coisa do século XXI. Nós vemos isto como medida legal, legítima no Velho Testamento. E no capítulo 14 lá de Levíticos fala como que uma pessoa podia ser admitida. Ou seja, a mesma pessoa que fosse admitida, ela passava por um período de quarentena. Não seriam 40 dias essa quarentena, seriam 7 dias. Porque ela seria obrigada a raspar todos os pelos do corpo, tomaria um banho com umas ervas especiais, dentro de todo um ritual estabelecido, feito pelo sacerdote. Depois disso ela ficaria 7 dias separada, para que ao 8º dia fosse confirmado a cura dela e fosse tratado todo aquele sacrifício para ela poder ser restabelecida ou ser reintroduzida na comunhão do povo. Então vocês percebem que o próprio Deus, no passado, estabeleceu contingências para, digamos assim, diminuir o efeito de uma doença no meio da congregação. Mas se você chegar na Bíblia, você vai descobrir o quê? Que Deus não disse que praga nenhuma chegar na sua tenda, que Ele guardaria o seu povo. Chega lá em Deuteronômio 28, você vê lá que se você permanecer, nenhuma praga, nem isso, nem aquilo outro. Mas peraí, Deus está dizendo claramente, no meio de vocês vão surgir leprosos. Mas não era povo de Deus? Não era o descendente de Abraão? Não era o herdeiro da promessa? Como que o herdeiro da promessa, descendente de Abraão, fica leproso? Por quê? Porque estão no mundo. E no mundo eles estão sujeitos a isso. E Deus disse: eles estão no mundo e eles vão ficar o quê? Separados, até que seja comprovada a cura. E se não fosse comprovada a cura, eles viveriam à margem da sociedade. Era uma dura realidade, mas a lepra era contagiosa. Hoje é a cura para a lepra. Naqueles dias não. O texto que eu havia falado anteriormente é Lucas capítulo 14. Veja que Jesus Cristo fala sobre prudência. Se você chega no verso número 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou, preste atenção nisso, qual é o rei que, indo para o combate contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra eles com 20.000? Caso contrário, ele faz o quê? Se ele percebe que ele não tem condições de enfrentar o inimigo, qual é a atitude sábia dele? Ao contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós
não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto eu tirei do contexto para falar sobre prudência. Jesus está falando justamente o quê? Quando você chega no verso número 20, ele diz, 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando para eles disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por isso que ele fala, olha, antes de você começar um relacionamento comigo, para ser meu discípulo, você tem que calcular primeiro se você vai ter condições de pagar isso. Porque ser meu discípulo não é fácil. Ser meu discípulo não é para qualquer um. Então quando ele fala isso, logo em seguida ele fala da prudência, ou seja, se você vê um inimigo, você tem que saber se você tem como enfrentar esse inimigo. Senão você toma o quê? Medidas cautelares. Se você não tem como enfrentar o inimigo, você toma medidas cautelares. Ele está usando um princípio de sabedoria, um princípio de bom senso. A mesma coisa em relação a essa doença. Se nós podemos ser como aquele pastor Lee Man-hee da Coreia, que lá na sua igreja ele disse, não tem problema, nada vai acontecer, praga nenhuma, e foi responsável pela contaminação de 8.200 pessoas. E depois dessas 8.200 pessoas contaminadas somente na igreja, imagine quantas pessoas elas atingiram. E foi um dos piores focos, antes de vir o foco da Itália, foi um dos piores focos da doença depois da China. Foi na Coreia do Sul. Então, vemos aqui que esse pastor foi um irresponsável. Mesmo exercendo fé, porque a fé pode ser tola. A fé pode ser irracional. A fé pode ser centrada, ou a fé pode ser irracional. E há certa manifestação de fé que são ilógicas, são irracionais, porque fogem do bom senso, fogem da lógica. Aí vem voltamos lá em Mateus capítulo 4, quando fala o seguinte, usando o Salmo 91, Satanás diz para Jesus, pula daqui. E Jesus Cristo diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outra versão diz, não colocarás o teu Deus à prova. Como assim? Eu tenho que entender que na dimensão daquilo que Deus tem para mim, na dimensão daquilo que Deus se compromete comigo, pode ser que no meio da madeira que eu vou colocar na fogueira tem uma víbora. Certo? Se ela me morder e for do propósito de Deus que eu não morra disso, como aconteceu com Paulo, eu vou ser livre. Mas porque Deus intermediou o livramento. Porque foi da vontade de Deus realizar o livramento. Mas não porque eu, tentando provar que sou uma pessoa de fé, que sou uma pessoa de confiança, farei ou tomarei atitudes que forçarão Deus a agir para corroborar com a minha atitude. Porque Deus não vai ser movido pela minha pressão. Deus não vai ser movido Deus não é pressionado pelo homem. Eu não posso pressionar Deus. É uma música absurda que do ano passado, se eu não me engano, que foi feito pelo André Valadão, que fala assim, olha, eu vou tirar o fôlego de Deus com o meu louvor. É uma coisa assim, não, peraí, eu vou cantar uma coisa agora, Deus, que o Senhor não viu o dia que eu compus, o dia que eu compus, o dia que eu fiz a música, o dia que eu fiz a letra, eu não tive inspiração do Teu Espírito Santo, foi uma coisa totalmente inédita, segregada no meu secretada no meu coração, de forma secreta, que nem o Teu Espírito, nem a Tua onisciência sabia, e a hora que eu cantar, Deus, o Senhor vai ficar sem fôlego, de tão impactado com a música que eu fiz. Vocês percebem o absurdo dessa declaração, da própria música? Há alguma coisa que surpreende Deus? Há alguma coisa que choca Deus? Há alguma coisa, como diz um ditado popular, que muitas vezes é uma imbecilidade dizê-lo, há coisas que até Deus duvida. Meus irmãos, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o fim antes do início. Ele sabe como as coisas começam e antes de começar ele já sabe como elas terminam. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Deus está no controle de tudo e Ele dirige todas as coisas. Por isso, dentro dessa perspectiva, nós devemos ter cuidado com essa questão de o que é realmente fé e o que é insanidade. No sentido de querermos forçar Deus a agir para mostrar o quanto somos espirituais, o quanto somos servos de Deus, o quanto estamos cheios do poder, o quanto estamos cheios da graça. Porque isso pode nos levar a caminhos de erros, a caminhos de engano e a caminhos de morte. Porque Deus não será forçado pela tua condição. Eu gosto muito de uma experiência que é narrada no livro do profeta Daniel. Eu creio que
A melhor visão para um servo de Deus é justamente essa apresentada, e não foi por Daniel, foi por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se você for comigo lá em Daniel, no capítulo de número 2, Daniel, creio que ainda está na minha Bíblia. Capítulo número 2 de Daniel, aquele episódio, não é o 2, é o capítulo de número 4, loucura, 3, capítulo 3. Loucura é quando Nabucodonosor, na sua arrogância, ele manda fazer uma estátua de si mesmo. E estabelece o quê? Que quem não se dobrasse diante da estátua que ele fez, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Eu creio que era muito ardente por causa dessa redundância. Fornalha de fogo ardente é uma redundância interessante. Né? É um pleonasmo, é propriamente um pleonasmo vicioso. Mas olha só o que diz o verso 14 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor, eles disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha só a declaração de Nabucodonosor: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, ele coloca em questão a fé desses homens. Vocês creem em um Deus, vocês não querem se dobrar diante do meu Deus? Sim, nós cremos no Deus de Israel, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Yahvé, nós cremos em Jeová, mas nós não cremos nesses seus deuses nem na sua estátua, e nós não vamos nos dobrar. E Nabucodonosor, na sua interpretação, diz: eu quero ver quem é o Deus de vocês, porque o Deus de vocês não pode livrar, porque nenhum Deus pode livrar vocês da minha mão, porque eu sou o cara. E olha a declaração deles: responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Eu não preciso te responder quem é o Deus que me livra. Eu não preciso te responder isso. Por quê? Se eu te disser quem é o Deus que eu creio, isso não vai mudar nada no teu coração. Assim como não vai mudar nada no meu coração, porque o Deus que eu creio do jeito que Ele é. E olha como que Ele cria. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, percebam isso, eles eram homens de fé. Eles estavam colocando a vida em risco por causa da fé. Mas eles não chegaram para o rei e falaram: rei, nós desafiamos você. Pode nos jogar no fogo que a gente vai morrer, a gente vai ser salvo, Deus vai nos livrar. Não, eles simplesmente colocaram o quê? Nós cremos em Deus, ponto final. Nós confiamos em Deus, ponto final. E para o rei eles respondem: rei, nós cremos nesse Deus. Se esse Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas veja o que diz o verso de número 18. Se não, Ele também pode não nos livrar. Isso não muda a nossa fé. Percebem? E olha o que ele diz: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se Deus quiser poupar a nossa vida, nós o servimos. E se você nos matar porque estamos servindo a Deus, nós morremos. Ou seja, se vivemos é porque servimos a Deus. Se morremos é porque servimos a Deus. Se vivemos é porque nós confiamos em Deus. Não porque Ele vai nos livrar, nós confiamos em Deus simplesmente. Não é porque Ele vai nos livrar ou deixamos de crer porque Ele não vai nos livrar. Nós simplesmente cremos, acabou. E Deus faz o que bem entender. E o restante da história, depois você pode ler em casa. Você lembra como é o restante da história? Eles não se dobram. Nabucodonosor, irritado, manda aquecer ainda mais a fornalha. Os homens que vão jogá-los na fornalha morrem queimados. Eles são jogados, amarrados dentro da fornalha. E de repente, lá no meio da fornalha, o que acontece? Verso de número 23. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo, para dentro, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha, sobremaneira acesa.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Percebem? E o que acontece com ele? Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, preste atenção na declaração, servos do Deus Altíssimo. Quem foi glorificado? Deus. Aqueles homens se jogaram no fogo. Não, Deus, eu vou pular no fogo porque Deus vai me livrar. Não, ele falou: olha, eu sirvo a Deus, se Deus me livrar ou Deus não me livrar. Mas aprove a Deus naquele momento fazer o quê? Aprove a Deus naquele momento fazer o quê? Salvar esses homens no meio do fogo. Daí você vai descobrir o quê? John Huss foi um homem que se levantou contra o catolicismo antes de Martinho, 100 anos antes de Martinho Lutero, com princípios, com valores que foram dos precursores, daqueles que vieram antes da reforma e influenciaram o próprio Martinho Lutero com os seus pensamentos. John Huss foi queimado vivo. Ele foi morto na fogueira. E ele não apareceu um segundo homem com ele na fogueira. Ele foi queimado vivo. Será que ele foi o único cristão que foi queimado vivo? E não apareceu nenhum anjo? Não apareceu nenhum filho filho dos deuses, semelhante ao filho dos deuses? Por quê? Porque o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego aconteceu com aqueles 3 homens. E aconteceu quantas vezes? Uma só vez. E ponto final. Então nós temos que tomar cuidado quando nós criamos doutrinas em cima de um ponto de vista. Ou seja, eu estou com um problema. Posso usar figurativamente a imagem do mar se abrindo. Mas eu não tenho condições de estabelecer o que? Olha, se eu estiver num problema, que eu estiver literalmente com um exército atrás de mim e o mar na frente, que o mar vai se abrir, porque um dia se abriu para Moisés. Não quer dizer que porque o povo estava com sede no deserto e clamaram a Deus, Deus providenciou uma árvore que a casca da árvore era capaz, o ramo da árvore descascada era capaz de anular o veneno da água. Pode ser que eu morra de sede. Então eu tenho que tomar cuidado, nós temos que, como povo de Deus, tomar cuidado sobre essa questão de usarmos exemplos bíblicos como absolutos de livramento, de salvação. Por quê? Se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente? Pode. Mas aquilo foi uma exceção e não a regra. Aquilo foi um momento e não o estabelecimento de um padrão de comportamento de ação de Deus sobre a vida dos seus servos. Qual é o padrão do comportamento da ação de Deus? Vá comigo em Isaías capítulo 54. Não é 54. Isaías, deixa eu ir lá com você. Isaías capítulo 48. 48, Isaías. Não. É fantástico o livro de Isaías, começando ali do capítulo 43. É que a barriguinha do 3 e do 8 é parecida. Veja só o que diz 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. A palavra de Deus para mim e para você em relação à fé é sempre essa. Não temas. Pastor, mas o vírus? Não temas. Pastor, mas o meteoro vai cair do céu? Não temas. Mas pastor, o rei quer me jogar na fornalha dentro. A fornalha ardente. A palavra de Deus para você sempre vai ser essa. Se você está com Cristo, se você está em Deus, a palavra de Deus sempre para você é: não temas. Ele diz: não temas, porque eu te remi. Eu já paguei um preço por você. Eu já paguei, quando começa no capítulo 40, já vai falando sobre isso, mas principalmente 42 até o 54 de Isaías propriamente, vai falar sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Ele está falando justamente isso. Não temas, eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome. Você não é um estranho. Você não é um conhecido. Eu chamei você pelo teu nome. Para mim você tem nome e sobrenome. Você é uma pessoa com identidade. Eu me identifico com você. Eu te conheço. Você não é um estranho. Eu te chamei pelo nome. E olha o que diz o verso 2. Quando passares pelas águas,
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você vai passar pelo rio, mas o rio não vai te afogar. A água pode chegar pela boca, pode chegar pelo nariz, mas Deus não vai deixar você se afogar. Que mais que diz? Quando passares pelo fogo, ele diz, não, você não vai passar pelo fogo. Ele diz, não, você vai passar pelo fogo. Mas quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei-te o Egito por resgate, a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui já é uma promessa dizendo sobre o povo de Israel que Deus agregaria novamente o povo de Israel dentre todas as nações. Então aqui o compromisso de Deus é simplesmente isso: eu te conheço, eu paguei um preço pela tua vida, eu sei o teu nome e o teu sobrenome, eu tenho um compromisso contigo, eu vou estar ao teu lado, eu vou te conduzir. Então é nisso que deve ser baseada a nossa fé. Ah, mas nem uma praga chegará? Não sei, meus irmãos, não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus estará comigo, quer na água, quer no fogo, quer na paz, quer na adversidade. E gosto de uma forma muito especial, o que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, começando do capítulo 4, que ele traz uma explanação tão fantástica, tão profunda, do Evangelho sobre a nossa vida, de como nós podemos ver a vida. Porque há um Evangelho sendo pregado como se nós estivéssemos como cristãos acima do bem e do mal. E nós temos que entender que nesse mundo, por exemplo, nós não estamos a cada dia ficando mais jovens. Todos os dias nós envelhecemos. Decorrente do nosso envelhecimento, vem os problemas da velhice. Por mais que eu creia, Moisés viveu até os 120 anos com todas aquelas qualidades. Será que nós vamos chegar a 120 anos como Moisés? Talvez você esteja já perto da minha idade e você já começa a sentir algumas dores, alguns desconfortos, as costas já não são tão eretas, os braços já não têm tantas forças, as juntas já não são tão ágeis como eram antes. Por quê? Porque Moisés foi uma regra? Não, Moisés foi uma exceção. Agora olha o que ele diz assim: diante dessas situações adversas, ele vai falando sobre o poder de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a manifestação do poder de Deus. Verso número 13, ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Cremos e falamos sobre o quê? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Peraí, então quer dizer que nós temos uma promessa em Cristo que Deus vai nos ressuscitar? Sim, aleluia! Mas só ressuscita quem está morto. Percebe a dificuldade? Não tem como você ressuscitar sem morrer. E Cristo, para passar pela ressurreição, ele teve que passar o quê? Pela morte. Então, nós cremos na ressurreição? Sim, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o arrebatamento livrará alguns do poder da morte, de forma que poderão ser transformados e arrebatados, enquanto a maioria que já morreu será ressuscitada, transformada e arrebatada? Sim, é o que Paulo ensina lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas aqui está dizendo o seguinte, que nós cremos na ressurreição. Se cremos na ressurreição, assim como os nossos pais da fé. O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com Pedro, Tiago, João? Todos morreram. E os crentes que viveram 200 anos atrás? Wesley, um grande avivalista, final de 1700 para 1800. O que aconteceu com Wesley? Morreu. O que aconteceram com os avivalistas da Rua Azusa, nos Estados Unidos? Morreram. Por quê? A morte veio sobre todos eles. Fundadores da igreja de CPI morreram, fundadores da igreja Nazareno morreram, fundadores da Assembleia de Deus morreram, fundadores da igreja Batista morreram, todos morreram. E olha o que diz o texto: diante disso tudo, ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós.
para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, diante do quê? Das circunstâncias da vida que nos são adversas. Ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre velhice, ele está falando sobre doença, ele está falando sobre desgaste, ele está falando sobre enfraquecimento da nossa estrutura física, da falência dos nossos corpos, da falência dos nossos órgãos, que é aquilo que nós vemos todos os dias. Você se redepara com isso todos os dias na frente do teu espelho. Ele está dizendo, por isso nós não desanimamos, né? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, dentro de nós, por meio da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo, está sendo gerado um novo homem espiritual. Um homem que se relaciona com Deus, um homem que está em comunhão com Deus. E aqui não falo homem gênero masculino, estou falando homem como homem, mulher, gênero humano. Tá? Ele está falando, olha, há um homem interior, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se veem são eternas. Percebe o que Paulo fala? Olha para o eterno, olha para o que Deus tem para você além dessa vida. Porque nesta vida estamos sujeitos a estas coisas. O que você acha? Usando da tua lógica, da tua inteligência, estamos sujeitos? Estamos sujeitos a esse vírus que está por aí? Estamos. Estamos sujeitos até morrer dele? Estamos. Ah, mas eu sou cristão, isso me isenta? Não, isso não me isenta. Por isso que entra o que? A prudência. Sabendo que existe inimigo, eu vou calcular como enfrentar esse inimigo. Assim como o povo de Israel tinha alguns procedimentos para enfrentar a lepra, o higienizar as mãos, o passar sabão, certamente que os ritmos, a forma de higienizar a partir de agora, provavelmente esses hábitos que vão ser adquiridos agora, vão para as próximas gerações, né? Aquelas pessoas que a gente achava, essa pessoa tem toque, essa pessoa tem problema com germes, né? Porque está o tempo todo com álcool na mão, passando álcool. A gente achava exagero, não achava? A gente achava que aquela pessoa tinha uma certa neurose. E hoje todo mundo quase que automaticamente, você não pode mais ver um gargalozinho de álcool gel que você aperta e passa na mão, porque eu tenho que higienizar, eu tenho que higienizar. Irmãos, isso é errado? Isso é falta de fé? Ou é prudência? É um método. É lógico, se de repente eu não me higienizar e eu tiver contato com uma pessoa doente e tal, Deus pode me livrar? Pode. Mas se um simples gesto como esse, de higienização, de lavar as mãos, de cuidar da higiene do meu lar, das minhas roupas, do contato, de usar uma máscara, no caso daquela pessoa que está contaminada, de evitar de tossir sem proteger a boca, tossir sem fazendo com que propague todo aquele aspergir de saliva que vai com vírus e bactérias para o ar. Se tudo isso pode melhorar a nossa condição de vida, por que não fazer? Se tudo isso pode nos isentar de um mal, por que não fazer? Daí vem a quarentena. A quarentena é boa, a quarentena é ruim, economicamente é ruim, mas por sua vez, a nível de propagação do vírus é ruim? Não. Tanto é que o Brasil não tem tido muitos casos porque foi tomada uma medida mais rápida, apesar de todo contratempos e tantos desgostos. Você vê a situação dos Estados Unidos, eles por causa da letargia em tomar atitudes, a coisa se agravou. Foi o mesmo problema da Itália, foi o mesmo problema da França, foi o mesmo problema da Espanha, foi o mesmo problema da Inglaterra, que até o primeiro-ministro está comprometido. Por quê? A letargia fez com que as medidas de segurança fossem retardadas, consequentemente o povo ficou mais exposto. Então, é exagerado, é exagero da prefeitura, é exagero do prefeito, é exagero do governador, é exagero de não sei quem. Pode ser, mas é aquela... Lembra-se do ditado antigo que diz que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém? Ou seja, ser prudente não é um sinal de falta de fé, é simplesmente um sinal de inteligência, certo? E é justamente o que Paulo vai dizendo aqui, olha, das dificuldades quando começa o capítulo 5, para completar essa visão dele.
sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo, sabemos que se é a nossa casa desse tabernáculo, essa habitação terrestre, que é o meu corpo, se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando, desejando de coração, aquele anseio de alma por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não porque nós queremos deixar essa vida, mas nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos ou nos dando legalmente o direito do penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o conceito de fé é isso. Eu creio que eu não vou contrair a doença? Creio. Eu não creio que vou contrair o vírus. Tá? Agora, não é porque eu não creio que eu vou ser totalmente displicente ao cuidado. Ah, pastor, mas o pastor crê. E se o pastor contrair a doença? Se eu contrair a doença, Deus tem um propósito nisso. Tem um propósito para tratamento meu, tem um propósito para o tratamento da minha família, tem um propósito para o tratamento da igreja. Certo? Alguém vai ser edificado por isso. Se você for comigo, agora volte naquele texto que Jesus Cristo usa contra Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Você pode ir comigo na sua Bíblia em Deuteronômio? Deuteronômio, se você for comigo no capítulo de número 8, Deuteronômio, é fantástico o que o texto nos diz. É uma coisa assim que às vezes essa fé irracional, essa fé louca, acaba influenciando mais as pessoas do que a fé racional que a própria Bíblia nos apresenta. Olha o que diz aqui. Começa no verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís, estou em Deuteronômio 8, entreis e possuir a terra que o Senhor vos prometeu sob o juramento a vossos pais. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Por que Deus te guiou no deserto por 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Peraí, mas Deus não é onisciente? Deus já não sabe o que está no meu coração? Deus é onisciente, Ele já não sabe o fim antes do começo? Então o texto aqui nós podemos dizer claramente que Deus não está falando que é para mostrar para mim. É para mostrar para nós, para você. No meio da tribulação, Deus mostra quem você realmente é. No meio da tribulação, Deus mostra quem realmente eu sou. A minha estrutura, a minha qualidade de fé, a minha qualidade de relacionamento com Deus se mostra onde? No meio da adversidade. Porque Deus quer que eu veja. Porque o propósito é que Ele não quer que nós sejamos um povo enganado. Enganado como? Muitas pessoas pensam que estão num bom relacionamento com Deus e levam a vida de qualquer jeito, sem cuidado, sem zelo, e vão chegar no final da jornada, vão passar pela cortina da morte e vão chegar diante de Deus e falar: Deus, estou aqui. E Deus vai dizer: quem é você? Não te conheço, apartai-vos de mim. Porque justamente nós temos que ver a qualidade da nossa fé. E às vezes nós mesmos estamos enganados com a qualidade da nossa fé. Nós mesmos estamos enganados com a qualidade da nossa relação com Deus. E no meio dessas adversidades, Deus mostra para nós quem nós realmente somos. Ah, porque Ele nos humilha, Ele quer nos colocar no pó e pisar em cima e falar: você não presta, você não vale nada. Não, Ele quer nos humilhar no sentido: reconheça quem você é, reconheça a tua pequenez, reconheça a tua limitação, reconheça a tua fragilidade e entenda que você só vai encontrar graça para superar quem você é quando você se relacionar comigo e se apresentar diante de mim. E olha o que ele diz assim, na sequência ele diz: Ele te humilhou, verso 3, e te deixou ter fome. Deus te deixou ter fome. E Ele, da mesma forma que deixou ter fome, também Ele te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para dar a entender
que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Aqui entra aquele processo. O que Deus quer fazer nessa situação toda, de deixar ter fome, de prover, de suprir a necessidade diária? Não foi o que Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos com respeito a coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Mesmo conceito. Então, ele está dizendo aqui, basta cada dia o seu mal, confia, Deus vai cuidar de você. Então, nesses dias de angústias, de ansiedade, de medos, de temores, meu querido, minha querida, confie em Deus, se fortaleça em Deus, reconheça a tua pequenez, tua insignificância, e reconheça a significância e a grandeza do caráter e do cuidado de Deus, porque Deus te ama, Deus te conhece, Deus está com você, Deus vai te livrar do mal, e nesse processo será aperfeiçoada a tua relação com Ele. E no processo final, o que vai acontecer? Nenhuma praga vai poder te tirar da presença de Deus. Nenhum inimigo vai poder te tirar da presença de Deus. Porque ainda que você morra, você será do Senhor. Você vivendo, você será do Senhor. Ainda que você não passe por nada disso, esteja preparado para o arrebatamento, que não foi antes de ontem, viu? Você esteja preparado para o arrebatamento, o dia que ele vier, Deus terá preparado o seu coração para o encontro com Ele. E se tivermos que passar pela morte, Deus terá preparado o nosso coração para o encontro com Ele. Uma questão é simples: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas de nossas vidas. Ou será no dia do arrebatamento, antes da morte, ou será depois da morte, para prestarmos conta. Por isso, meus queridos, nós devemos guardar o nosso coração nisso. Podemos nos isentar do mal? Sim, por meio da prudência, por meio da sabedoria. Deus pode realizar um milagre nos livrando do mal? Sim, pode. Mas isso desde que aquele milagre, aquela situação, promova a glória do nome dele, de alguma forma, de alguma maneira. Não provocando Deus, não forçando Deus a agir, dizendo: morde cobra, porque eu não vou morrer, porque a promessa de Deus é válida. A cobra vai morder e eu vou morrer. Por quê? Porque Deus não é obrigado a assinar embaixo da minha insanidade. Agora, Deus se compromete que, se for do propósito dele, ainda que eu caia numa cova cheia de cobras venenosas, vamos colocar um exemplo de cova. Daniel foi lançado na cova dos leões famintos. Qual que era o princípio de Daniel? Daniel sabia que ele seria livre da cova? Quando ele foi jogado, eu creio que não. Ele foi jogado sabendo: eu vou morrer. E eu não vou voltar atrás do que eu fiz, porque a minha fé não se mantém. Mas o que Deus fez? Dentro da cova, ele promoveu um anjo. A Bíblia não diz que antes, lá no quarto de oração, apareceu um anjo para ele e consolou Daniel, falando: Daniel, não se preocupe, quando você for jogado na cova dos leões, eu vou mandar um anjo, e o meu anjo vai te proteger, e o rei vai ficar de queixo caído. Nada disso aconteceu. Daniel foi jogado na cova dos leões para morrer. A surpresa foi que ele não forçou aquela situação. Ele simplesmente honrou a sua fé e o seu compromisso com Deus. E por honrar o seu compromisso com Deus, as circunstâncias o levaram àquela cova. E dentro da cova, Deus se manifestou. Percebem isso? Então, meus queridos, descansem o teu coração nisso, porque no mundo em que vivemos, com doença ou sem doença, com problemas sem problemas, com crise ou sem crise, o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. E isso tem que sustentar a nossa fé e garantir a estabilidade da nossa relação com Deus. Amém?